Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao No Limite da Imaginação. Esse é um programa que conta histórias sobrenaturais que aconteceram e acontecem pelo Brasil e pelo mundo de uma maneira direta e sem sensacionalismo. Meu nome é Johnny Madri e a partir de agora vocês ficam no limite da imaginação. Vocês gostam de música e de apresentações em teatro? Pois bem, hoje vamos contar a história do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, um local totalmente assombrado. A história do Teatro Municipal do Rio de Janeiro tem início em outubro de 1903, quando foi aberta a concorrência pública para a escolha do projeto arquitetônico. Os projetos Isadora e Áquila obtiveram o mesmo número de votos da comissão julgadora. O Áquila tinha como autor secreto Francisco de Oliveira Passos, filho do prefeito Francisco Pereira Passos. O projeto final é o resultado da fusão dos dois projetos premiados. As obras de construção foram iniciadas em janeiro de 1905. Já em 20 de maio daquele ano, foi colocada a pedra fundamental do edifício. O Teatro Municipal do Rio de Janeiro é a principal casa de espetáculos do Brasil e uma das mais importantes da América do Sul. Inaugurada em 14 de julho de 1909, o prédio inspirado na Ópera de Paris recebeu, ao longo de sua história, os principais nomes brasileiros e mundiais da dança, música e ópera. O projeto arquitetônico surpreende pela riqueza de detalhes e mistura dos estilos clássico, barroco, arte nouveau e Luís XV, com revestimentos luxuosos e magníficos vitrais alemães, que representam as musas protetoras das artes e iluminam a casa de espetáculos, com capacidade para 2.244 assentos. O Teatro Municipal localiza-se na Cinelândia, no bairro do Centro, no Rio de Janeiro. É um dos edifícios mais luxuosos e majestosos da cidade. A história desse monumento une-se com a história da cultura do país. Grandes nomes da cultura do país do século XIX e início do século XX, como João Caetano e Arthur Azevedo, participaram ativamente da luta pela criação do teatro. A construção histórica centenária no centro do Rio reúne arte e cultura. Mas quando as cortinas do palco do Teatro Municipal se fecham, funcionários relatam ouvir vozes, ver vultos e presenciar fatos sobrenaturais. As histórias são tão antigas quanto os espíritos que vagam pelo teatro, segundo os funcionários. O cantor lírico Fábio Belizalo, de 51 anos, passou a ter certeza que aquilo era real, quando estava ensaiando com um professor em 2002. Eles estavam sozinhos no 10º andar e por volta das 18h40, quando encerraram a aula, começaram a ouvir sons. Já tínhamos acabado, trancado a sala, e nesse momento começamos a ouvir o piano tocar, fazendo pequenos acordes. Em seguida, ouvimos uma voz cantando, só que o som vinha da escada de incêndio. Quando abri a porta, o som parou. Os dois pegaram o elevador e Fábio chegou a cogitar em não comentar sobre o que tinha acontecido para o professor que o acompanhava. Os dois estavam paralisados até que o professor, já um senhor de idade, pergunta assustado: "Você viu?" Em seguida,
ele pegou o crucifixo. Quando saímos do elevador, vimos uma figura branca passando rápido em direção ao teatro. Foi muito real. Eu acredito, mas não me impressiono. Acredito que a vida não termina, mas tem continuidade. Fiquei assustado, com medo na hora, mas fiquei mais preocupado mesmo foi com o professor, que já era de idade. Funcionário do teatro desde 1994, diz que os eventos sobrenaturais já eram famosos entre os artistas e os bastidores. Já ouvi essas histórias dos antigos. Eles contavam muitas coisas sobrenaturais. Ouvi que as pessoas escutavam vozes cantando e tem gente que dizia que via até o fundador do coro, o Santiago Guerra. Cantor do coro do Teatro Municipal há 32 anos, Pedro Ismael Oliveiro conta que havia uma camareira muito querida por todos, chamada Carmen Campos. Funcionária antiga, a idosa de 72 anos, foi convidada pelo famoso bailarino russo Mikhail Baryshnikov, que estava de passagem pelo Brasil, para acompanhá-lo em sua apresentação na Bahia em 1997. Ao chegar lá, Carmen decidiu ir até a Basílica do Senhor do Bonfim pagar uma promessa. Ao sair da igreja, a idosa foi atropelada e morreu. A perda de Carmen deixou todo o teatro muito abalado. Cerca de 2 meses depois, o coro ensaiava em uma sala ao lado do palco e o banheiro ficava atrás. O ensaio durou por volta de 1h30, mas nesse dia, ele pediu para sair antes do intervalo, porque estava apertado para ir ao banheiro. Saí correndo, apertado em direção ao banheiro, e praticamente esbarrei com Carmen. Ela disse: "Oi, meu filho." Eu respondi. Perguntei se estava tudo bem, mas quando cheguei ao banheiro, foi que a ficha caiu. Mas a Carmen morreu. No intervalo, ele contou a situação ao pessoal do coro e eles disseram que o teatro estava cheio de aparições. Era muito real. Eu me lembro como se fosse ontem. Ela com várias pulseiras no braço, como costumava usar no dia a dia. Mas estava tão apertado que na hora nem raciocinei. Foi uma coisa tão rápida. Se eu tivesse assimilado na hora, teria conversado mais com ela. Teria perguntado: "Mas você não morreu, minha filha?" Ela sempre me chamava assim, de meu filho. Pedro conta que o papo sobre assombração é uma constante. Segundo ele, um dos dirigentes do teatro morreu recentemente e tem gente que já ouviu por lá. Acham que foram pessoas que se apegaram muito ao teatro e foram muito felizes, ou pessoas que tiveram experiências terríveis, aí elas ficam vagando por aqui. Nascida e criada no teatro, Leila Mello, de 66 anos, é a filha da falecida Carmen, chefe das camareiras. As duas chegaram a trabalhar juntas. Carmen foi chefe de camarim durante 40 anos. E há 25 anos, Leila exerce a função de coordenadora de camarim. Eu cresci ouvindo essas histórias. Minha mãe era espírita. Ela via muita coisa. Me contava sobre essas aparições. E às vezes, quando ouço algo estranho hoje em dia, já lembro dela. Ah, deve ser aquele espírito que a mamãe falava. Eu não tenho medo não, mas rezo uma Ave Maria na hora. Tenho mais medo é dos vivos. Diferentemente de Pedro, que viu nitidamente a ex-camareira, Leila ainda não teve a mesma oportunidade. Eu escuto muito alguém me chamando. Aí chego no corredor, não tem ninguém. Acho que são esses espíritos que são muito apegados ao teatro e ficam vagando. Já vi vultos no camarim. Aí chegava lá, não tinha ninguém. A gente aprende a conviver com eles. Mas a minha mãe mesmo, ainda não tive a bênção de ver. Não vi.
mas eu sinto a presença dela. Além de Carmen, do pianista fantasma e das vozes ecoando, a famosa mulher de branco também faz parte das histórias assombradas do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Uma em cada 2 pessoas que trabalham no Teatro Municipal do Rio de Janeiro tem alguma história misteriosa para contar. Inclusive, estranhos fenômenos conseguiram mudar até as convicções dos mais céticos. A funcionária e arquiteta Marisa dos Santos Assunção sempre ouvia diversas histórias, mas nunca acreditava nelas. Até que viu com os próprios olhos, num dos corredores do teatro, uma mulher de branco iluminada que flutuava. O mesmo foi presenciado pelo seu colega da área de informática, Marcos Azevedo. Era uma mulher sem pernas que atravessou a parede, conta ele. O teatro seria habitado pela alma de uma bailarina francesa chamada Gabrielle Rejane. Tanto Marisa quanto Marcos garantem ser a mesma pessoa que viram quando foram confrontados com uma foto da artista que morreu há 100 anos. Helene Nascimento, funcionária da presidência, uma vez viu um homem de terno chegando e sumindo do nada. Já Alberto da Silva, da equipe técnica, garante ter visto fumaça em formato de garra no seu pescoço. Não conseguia gritar e, ao falar "Meu Deus", ouviu um estouro e a fumaça dissipou, conta assustado. Recentemente, pesquisadores mediram a frequência no campo eletromagnético do teatro e registraram altas oscilações na plateia, camarotes e no salão Assírios, onde uma coluna chegou à escala 8. O pesquisador da UEJR, Adem Ibrovic, nunca tinha visto isso desde que começou a estudar fenômenos paranormais há 18 anos. É a primeira vez. O máximo que a medição tinha chegado era 6,5. Com certeza, tem um bolsão de energia nesse salão, revela. Entre os funcionários, muitos evitam transitar por lugares escuros por simples medo. Essa foi a história fantasmagórica do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Um lugar frequentado por vários artistas e funcionários que por lá se apresentaram e trabalharam, mas não quiseram ir para o outro plano. Quero agradecer a companhia de vocês comigo em mais uma história sobrenatural que se passou e se passa no Brasil. Espero que tenham gostado. Por favor, deixem seu like, seu joinha, compartilhem e toquem no sininho. Daqui 15 dias, estarei de volta com mais uma história sobrenatural aqui, no Limite da Imaginação. Até mais.